Muito boa tarde a Muito bom. todos. Estamos dando início ao Fórum Agita São Paulo, atividade física no pós-Covid. Né? Como será o futuro da atividade física no Brasil num período pós-Covid? Então, o mundo todo vem passando, né, a crise dessa pandemia mundial e essa discussão de como será o modo de vida nesse pós-Covid, no âmbito mundial foi discutido na quinta-feira, no âmbito mais continental, envolvendo os países aqui do continente americano, foi discutido ontem, e hoje nós vamos discutir basicamente no âmbito nacional, né? Apesar do São Paulo, a nossa proposta aqui se propõe a trabalhar a questão da promoção da atividade física no âmbito nacional. Né? Nós teremos, na sequência, professor João Pedro da Silva Júnior, doutor João Gabardo dos Reis, doutor José Luiz do Amaral, professor Nelson Leme e dois representantes de programas do programa Agita São Paulo, Natália de Freitas Guerreiro Ferreira e Andréia Salvador. Perfeito. Então, queremos a primeira apresentação, o representante do programa Agita São Paulo. Não é não, Luiz. A nossa ordem é a seguinte: é o doutor José Luiz Amaral. Ah, sim. Eu lembro que você, assim que eu cheguei, você me falou que eu estava com o... As duas do Agita e finalizando com o Júnior, que é o nosso grande coordenador do Agita. Tá, okay. Então, doutor José Luiz do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, grande parceiro do Silafisques e do Agita São Paulo. O senhor tem a palavra, doutor José. Bom, muitíssimo boa tarde. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar agradecendo muito o apoio que sempre recebemos e a gentileza do convite, agradecer o Silafisques e o Vitor Matsudo, meu amigo já há tantos anos, e dizer da satisfação de estar aqui com vocês. Vários que estão aqui eu conheço pessoalmente, alguns eu conheço indiretamente ou por intermédio de amigos ou acompanhando a sua trajetória em prol da saúde das pessoas desse nosso país. Portanto, eu estou realmente muito satisfeito de estar aqui em boa companhia. Eu fiquei imaginando que poderíamos, eventualmente, contribuir num painel com pessoas tão qualificadas e especialistas nesse assunto, né? Então, eu vou retroceder um pouquinho, algo como uns 10 anos, quando eu, na época, representava o Brasil na Associação Médica Mundial e fui trabalhar num projeto que a Associação Médica Mundial vinha de construir junto com várias outras profissões de saúde no Fórum Internacional de Profissionais de Saúde para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós estávamos ali discutindo esse assunto e esse foi o tema adotado na Organização das Nações Unidas e levado adiante, apresentado lá em Nova York. Muito bom, esse assunto era basicamente algo que começava com o trabalho já de tantos anos de vocês, do Silafisques e do Vitor em particular. Era uma proposta que os vários profissionais de saúde haviam construído juntos, voltada para a mudança de hábitos e uma proposta associada de monitoramento do estado de saúde. Então, aquilo se traduzia em algo extremamente simples, que era um cartão de promoção de saúde e um cartão de
de estilo de vida. Eu vou talvez centrar esses minutos de discussão inicial nesse cartão. Então entendia-se, e penso que sejamos adeptos disso, que os 4 hábitos de vida mais relevantes a serem adotados pela sociedade seriam a atividade física, a dieta saudável, a abolição do hábito do tabagismo e a limitação do uso do álcool. Então, esses 4 eixos seriam os eixos centrais da nossa atenção. Bom, esse projeto me sensibilizou particularmente porque eu já vinha de uma longa catequese junto do Selafisques e junto do programa Agita. Fui apresentado a esse programa pelo nosso querido José Guedes, então secretário de Saúde aqui de São Paulo, e pelo Vitor. Na primeira reunião que eles tiveram na Secretaria de Saúde, convidando parceiros de outras organizações, eu tinha a felicidade de presidir na época a Associação Paulista de Medicina, fui lá representá-la e fiquei absolutamente convencido de que não havia outra iniciativa melhor para que nós levássemos adiante do que o Agita. E fomos companheiros do Agita desde então, nas suas várias etapas. O Agita Brasil, depois o Agita Mundo. Bom, acho que estamos muito juntos. E, portanto, encontrar na Organização Mundial de Saúde e na Associação Médica Mundial esta proposta foi absolutamente entusiasmante. Bom, qual era a ideia dessa proposta? Era que cada um de nós, seja no âmbito da nossa atividade regular, profissional, seja no âmbito das nossas relações sociais e familiares, promovêssemos esses 4 estilos de vida. E o projeto era relativamente simples, do ponto de vista da atividade física. A atividade física era classificada em 3 níveis: o verde, o amarelo, que é atenção, e o vermelho, que é perigo. O verde era 30 minutos por dia de atividade física, o amarelo menos do que 30, mais alguma atividade, e o vermelho é a ausência de atividade física na rotina da pessoa em questão. Muito bom. Então, era basicamente, do ponto de vista de atividade física, esse o foco. Do ponto de vista da dieta, eram 5 porções de frutas ou vegetais ao dia, menos do que 5, e a abolição de frutas e vegetais na dieta. Do ponto de vista do tabaco, não havia amarelos. O tabaco não tem sinal amarelo. O tabaco, ou você não fuma, ou se você fumar, está em perigo, sempre. E, portanto, aqui nós não tínhamos nenhuma restrição. E ainda que não exista realmente uma dose segura de álcool, a ingestão de álcool, mais do que 2 doses ao dia, já configura uma situação de inquietação. Mais do que 4, certamente uma situação de perigo. E, portanto, era basicamente isso que nós buscávamos transmitir à sociedade. E depois, no âmbito de cada uma das nossas ações, temos muitas profissões diferentes na área de saúde, no âmbito da nossa atenção, nós tínhamos a oportunidade de discorrer com as pessoas sobre o que era, qual era a base para esta proposta. Ao lado desse cartão, que nós tentamos durante algo como 10 anos colocar em prática, eu penso que quem melhor poderia colocar em prática, já discuti isso com vocês anteriormente, seriam as pessoas mais voltadas à atividade física, os professores de educação física, por exemplo, os professores
das outras matérias também na faculdade, com certeza, mas para monitorizar o estado de saúde, então, na época, nós discutimos muito e chegamos à conclusão que quatro parâmetros deveriam ser os escolhidos. Escolhemos o índice de massa corporal, escolhemos a glicemia de repouso, o colesterol e a pressão arterial. Então, basicamente, eram essas as variáveis que nós gostaríamos de ver dentro de limites normais, sempre nos verdes, na verdade, e, portanto, cada vez que elas estivessem fora do padrão, nós deveríamos buscar uma solução. Apresentamos isso às pessoas, à sociedade, e aí a nossa ideia era criar mecanismos de estímulo, né? Desde colocar o cartão na porta da geladeira até criar um ambiente de apoio mútuo dentro das famílias, até o que me fascina sempre é a ideia de nós traduzirmos isso num programa educacional e fazermos com que as crianças, as nossas crianças, que servissem de veículo para a mudança de hábitos dos adultos. Há vários exemplos disso. Crianças foram um elemento importante na mudança de comportamento no trânsito, particularmente no que tange ao cinto de segurança. Tabagismo é uma outra questão. E eu via agora no Covid e eventualmente no pós-Covid também, uma outra oportunidade para envolvermos as crianças. Nós estamos todos discutindo intensamente a volta à escola, e a volta à escola, claro, representa um eventual risco às crianças, representa um eventual risco aos professores, mas mais do que risco, a volta à escola poderia bem representar a incorporação de um contingente de milhões de agentes de saúde júniores, nos ajudando a combater a pandemia e combater a outra pandemia que é o sedentarismo e os demais hábitos que acabamos de mencionar. Então, eu fico imaginando se nós não deveríamos trabalhar também intensamente, assim como estamos fazendo, sobre medidas de segurança para a volta à escola, mas a incorporação rápida, imediata, de programas educacionais para que nós envolvêssemos as crianças que agora estão voltando à escola, estão motivadas, no combate a esses problemas. Nós sabemos que agora com o Covid, que o interessante seria não ter contato com o vírus, mas como o Vitor já mencionou várias vezes antes, né, ele me ensinou isso, nós temos que evitar o contato com o vírus, mas uma vez que o encontremos, e às vezes é muito difícil evitá-lo, que nós estejamos nas melhores condições possíveis para poder resistir a ele. E aí a atividade física tem um papel extremamente relevante. A atividade física é relevante para evitar doenças, mas também é importante para que nós possamos enfrentá-las melhor e recuperarmos-nos sempre que eventualmente nós nos vejamos acometidos por ela. Então, a recuperação é importante. Quando você hoje diz para uma criança, você gosta do seu avô, gosta dos seus pais, você gostaria de viver com eles muitos anos? Gostaria. Então, você precisa fazer com que eles tenham bons hábitos. É necessário que eles tenham uma atividade física regular, que tenham uma dieta saudável, que jamais fumem e que sejam muito moderados com relação à ingestão de álcool. E deixarmos essas crianças fazerem o seu trabalho e assim, incentivarmos, oferecendo-lhes elementos para poderem argumentar e nos ajudar nessa difícil tarefa que é mudar os hábitos das populações. Eu penso que, talvez para a introdução de um painel como esse,
talvez eu pudesse interromper aqui. Eu acredito que, muito em resumo, a atividade física é absolutamente essencial para o combate das várias enfermidades, para acelerar a recuperação das várias enfermidades, sejam as crônicas não transmissíveis, sejam as transmissíveis, que é no caso aqui enfrentamos, e que nós deveríamos, nas escolas e particularmente com as crianças, aproveitar essa oportunidade para envolvê-los. Eu fico imaginando quantos milhões de agentes de promoção de saúde nós poderíamos dispor se nós aproveitarmos esses primeiros dias cheios de motivação, que serão esses dias da volta à escola. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Dr. José Luiz Amaral, né, por essa introdução. Convido agora a fazer uso da palavra o Dr. João Gabardo. Dr. João Gabardo é coordenador do Comitê Executivo de Combate ao Covid do Governo do Estado de São Paulo, né, e é um ativista da atividade física. Acho que todos já pudemos, né, assistir às suas entrevistas, reportagens, declarações, e por isso foi convidado aqui, porque alguém que está à frente desse combate e joga no nosso time. Nós aqui que somos do esporte, da educação física, né? Seja bem-vindo, doutor João. Eu vou projetar a sua apresentação aqui, né? Mas o senhor já pode iniciar a sua fala. Bem, queria primeiro agradecer aí o convite do professor Vitor, cumprimentar o doutor José Luiz, da Associação Paulista de Medicina, os demais que estão participando aí do evento. Estou um pouco preocupado, viu, Victor, porque eu faço de 80 a 100 quilômetros de corrida por semana. E aí, depois de ter ouvido aí comentários de que acima de 30 a 40 minutos de atividade intensa pode ser prejudicial para sistema cardiorrespiratório, cardiológico, eu vou ter que rever esse trabalho aí para saber se eu tenho alguma coisa a corrigir na minha atividade. Mas eu acho que vai ser difícil, porque são 40 anos que eu faço atividade física sem nunca ter parado, me sinto super bem, e, se possível, eu vou continuar com as minhas corridas aí diárias. Mas antes o primeiro slide, pode passar o primeiro já, por favor. Vocês já estão vendo a minha tela? Eu estou. Tá, pode seguir. Então, pode passar o primeiro slide, por gentileza. Próximo. Então, eu queria mostrar aqui, só dar destaque para como é que é a situação da epidemia no Brasil hoje, como é que nós estamos vivenciando a epidemia. Nós já tivemos aí um período de um número de óbitos bem maior, um número de casos também bem maior. Nas últimas 8 semanas, eu até estou apresentando isso no gráfico, naquela tabela bem de baixo, lá dos novos óbitos, nós passamos aí de um número de 8 mil óbitos para hoje 4.883. Então, a gente tem uma redução no número de óbitos no Brasil considerável, 30% a 40% nesse período. Acho que a gente pode dizer que o pior já passou, mas nós ainda temos uma situação em que o nível de óbitos no país, o número de casos, é muito alto. Nós saímos daquela fase de platô, começamos a ter uma queda nos indicadores, mas é importante dizer que nosso quantitativo aí de casos novos detectados diariamente no país e o número de óbitos é muito elevado. Ou seja, nós ainda temos um risco muito alto de que nós podemos, nos próximos meses, se não tivermos um comportamento mais adequado, seguindo as orientações que são estabelecidas ali pelos estados, pelos municípios, pelas prefeituras, de distanciamento social, a gente corre risco. Basta ver o que tem acontecido na Europa, onde, depois de ter reduzido
bastante o número de casos e óbitos. Hoje, os países, a França, Reino Unido, a Espanha, estão tendo que retomar medidas de restrição, medidas de distanciamento, fechamento de restaurantes, em alguns locais até mesmo fazendo lockdown para reduzir a possibilidade da transmissão. No próximo slide, são os dados de São Paulo, que também tem uma situação muito parecida com a do Brasil. Claro que o Brasil tem estados e regiões muito diferentes. Nós começamos com a epidemia na região norte do país, nordeste do país, depois, junto com isso, a região sudoeste. Deixa eu ver se eu consigo. Oi? Bom, depois nós começamos os casos na região sudoeste, ficamos um período que a gente não entendia o que acontecia no centro-oeste, na região sul, que os casos eram em número muito menor, mas depois, ao final da epidemia, nós tivemos um crescimento bastante considerável na região sul e na região centro-oeste. Então, o Brasil é esse consolidado, né, de situações completamente diferentes. Agora, aqui em São Paulo, nós também temos uma queda significativa. Vejam aqui nessa primeira tabela, que são os casos confirmados. Há 8 semanas atrás, a gente vinha trabalhando em São Paulo com 11, 12 mil casos confirmados, né? Hoje, estamos trabalhando com 5.600. Então, está uma queda de quase 50% no número de casos confirmados. Mesmo que nós estejamos, nesse momento, ainda testando muito mais do que testávamos há 8 semanas atrás. Em relação ao número de óbitos, a nossa média de 7 dias, na média móvel de últimos 7 dias, 8 semanas atrás, a gente trabalhava aí com uma média de 290, 300 óbitos por dia. Hoje, nós estamos com 150 óbitos. A última média dos últimos 7 dias, 150 óbitos. Então, a gente tem uma redução de 50% no número de óbitos. Pode passar o próximo. Mas então, é significativo. São 150 pessoas que morrem todos os dias em São Paulo pelo Covid. Então, em função das orientações dadas, né, principalmente da recomendação para que as pessoas ficassem em casa, fundamentalmente os idosos, pessoas com mais de 60 anos, ou aquelas pessoas que tinham doenças crônicas, comorbidades, que permanecessem em casa, isolada, que procurassem não receber visitas das pessoas jovens que estavam pela rua, para tentar reduzir e se proteger um pouco mais. Só que nós tivemos, em função do Fica em Casa, 2 problemas muito importantes, que é o que eu gostaria de dar destaque nessa apresentação que a gente está fazendo hoje. A primeira delas diz respeito a... Pode passar o próximo. A redução que nós tivemos nas consultas médicas. As pessoas deixaram de buscar atendimento médico, houve uma redução importante de alguns exames que são importantíssimos para a população. As mulheres deixaram de fazer mamografia, as pessoas que estavam tratando câncer deixaram de fazer regularmente as suas sessões de radioterapia e de quimioterapia, as mulheres deixaram de fazer os exames para a prevenção do câncer de útero, as crianças deixaram de ser levadas nas unidades para fazer vacinação, então houve uma queda na vacinação importante. Então, todo esse conjunto, muitas cirurgias eletivas que foram canceladas, né, não foram executadas, e além dessa questão da descontinuidade dos atendimentos médicos, nós tivemos uma inatividade física brutal, né? As pessoas, ao não poder sair para a rua, deixaram de fazer as suas atividades, deixaram de ir na academia, deixaram de fazer suas corridas, suas caminhadas e ficaram somente dentro de casa, muitas delas sentadas no sofá, com televisão, comendo muito mais, né? O que retroalimentava aí tudo que é possível para uma situação de obesidade, né, associada a essa inatividade com o aumento da ingesta calórica. Eu fiquei muito impressionado quando li uma publicação de um aplicativo desses aplicativos que controla, através do relógio, controla o deslocamento, o número de passos que as pessoas dão, o número de quilômetros que elas andam, o que é o Fitbit, e eles acompanharam o número de passos que as pessoas estavam dando durante a pandemia, comparando isso com o número de passos que era dado no período pré-pandemia. E é impressionante. No México, por exemplo, houve uma redução de 80%. Então, as pessoas que costumavam ter uma média, sei lá, 10 mil passos por dia,
passaram a fazer 2.000 passos por dia, 80% de redução. E o México, claro, com uma mortalidade muito elevada. No Brasil, não houve uma redução tão grande na publicação desse aplicativo, mas houve uma redução de em torno de 20% do deslocamento que as pessoas faziam no nosso país. Bom, então o que nós precisamos nesse momento? Retomar os procedimentos seletivos, fazer com que as pessoas voltem a consultar os seus profissionais de saúde, seus médicos, fazer os seus exames de prevenção e, fundamentalmente, e esse é o motivo da minha participação aqui hoje, associar a esse programa que o Estado deve implementar, em que as pessoas serão orientadas para retomar todos os seus atendimentos, suas consultas, seus exames, retomar as cirurgias eletivas, que elas voltem a fazer a prática da atividade física. Se puder fazer em casa, ótimo. Se ela tiver condições de ir para a rua, caminhar na quadra ou caminhar no parque, na praça, onde for possível, fundamental. E nesse aspecto que eu quero me colocar à disposição aí de vocês, pode passar o próximo, que eu quero me colocar à disposição de vocês para ser um parceiro nesse programa. Então, eu quero convidar o professor Victor e as pessoas que o professor Victor achar que são convenientes para que nós possamos reunir na Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para que seja possível um diálogo para a retomada dessas ações. Com certeza, a participação do Agita vai ser muito importante pela experiência, pela capilaridade que ela apresenta no Estado de São Paulo, por toda a sua experiência nesse período todo. Acho que nós vamos precisar muito dessa parceria para fazer com que as pessoas sejam estimuladas, as pessoas entendam a importância, a necessidade da atividade física. Eu não vou ficar aqui tentando refazer tudo que já foi apresentado nesse evento de vocês, o que significa para as pessoas terem essa parada na sua atividade física, fundamentalmente dos idosos, a perda de massa muscular, o que significa isso para os hipertensos, para os diabéticos, o controle dessas doenças, o que está significando isso do ponto de vista de acidentes domésticos, quedas, fraturas entre os idosos, tudo por consequência de uma situação em que a inatividade física foi muito significativa, muito preponderante, e isso traz prejuízos que agora nós vamos precisar de muito tempo para voltar à situação original da pré-pandemia. Então, a pergunta que se faz, o que nós pretendemos e o que se espera da área da atividade física no pós-pandemia é, primeiro, fazer com que a gente possa recuperar os hábitos daquelas pessoas que, durante esse período, pararam de fazer atividade física. E se, além disso, nós conseguirmos ganhar mais adeptos e aumentar ainda mais, mesmo daquelas pessoas que já vinham fazendo as suas atividades, super positivo. Estou aprendendo aí com vocês hoje, eu ainda era do tempo que a gente recomendava fazer 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Estou aprendendo aí com o professor Victor que o mais importante é que as pessoas façam alguma coisa. O mais é melhor do que o menos. Então, o menos é melhor do que o zero. Então, precisamos retomar isso nessas parcerias. Professor Victor, acho que dentro dos 12 minutos que o senhor me disponibilizou, essa era a mensagem que eu queria passar. Excelente, João. Você, não só o teu conteúdo, mas na forma, você acertou todo o horário. Foi preciso a sua apresentação. E pode contar conosco, que estaremos lá na Secretaria, unindo forças, porque esse inimigo é grande, mas nós não vamos titubear em nos unir para combater não só ele, como as consequências dele para a nossa população. E tenho certeza que com a união com a Associação Paulista de Medicina, com o Zé Luiz Amaral, nós vamos aí poder ter uma aliança muito forte na promoção da atividade física, porque tanto você quanto ele são ativos participantes de atividade física. Então, além de profissionalmente e ocuparem posições importantes, nós estamos com 2 grandes agitadores, né? Então, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Na sequência agora, convido a Natália de Freitas Guerreiro Ferreira, representando um dos programas
do programa Agita São Paulo, o Agita Ribeirão Bonito, para fazer uso da palavra. Natália, pode desbloquear o seu microfone, fazer a projeção da sua tela. Boa tarde a todos. Tá dando para ver a minha tela? Ok. Então, eu sou do município de Ribeirão Bonito e vou falar um pouquinho para vocês de atividade física nesse pós-Covid, né? Então... Natália, se for possível você colocar no modo apresentação, aí a tela fica cheia. Então, Isso. Vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência nesse período pós-Covid. Tá? Sou do município de Ribeirão Bonito, um município de pequeno porte do interior do estado de São Paulo. E esse programa Agita Ribeirão Bonito surgiu para tentar levar na atenção básica um pouquinho de promoção da saúde através da atividade física, estimulando, assim, hábitos saudáveis na nossa população. Esse programa surgiu aos moldes do programa Agita São Paulo, seguindo muito do que o programa Agita São Paulo nos diz, né? Então, ele traz todo esse embasamento científico que a gente viu nesse simpósio esses dias, e a gente tenta transformar em ações nas nossas unidades de saúde, levando isso para a população. E em 2005, então, nós iniciamos essa parceria, e desde então, nós tentamos agitar a população. Começamos com um simples grupo de caminhada, e ao longo desses anos, fomos fazendo atividades em unidades de saúde, tentando promover alongamentos, práticas diversas, ações pontuais, ações permanentes, sempre tentando fazer a população ficar mais ativa, né? Então, tinha atividade dentro d'água e até, muitas vezes, debaixo d'água, né? Ser ativo é mais importante, não importa nem se está chovendo por aqui. E agitamos, então, a população de Ribeirão Bonito. E quando chega a quarentena, temos a suspensão de todas as nossas atividades, né? Então, em 2020, nós achávamos que íamos comemorar 15 anos de Agita Ribeirão Bonito, 15 anos de parceria com o programa Agita São Paulo, e ao invés disso, nós suspendemos todas as nossas atividades, né? Isso é muito complicado, pensando em saúde pública, já que o sedentarismo nos traz tantos malefícios à saúde. E pensando nisso, né, além dos diversos benefícios que a atividade física nos traz, tem alguns benefícios relacionados diretamente aí com processos infecciosos, inflamatórios. Então, a atividade física produz substâncias que melhoram a imunidade, diminuem a inflamação. A atividade física reduz o risco de comorbidades e trata as mesmas, reduzindo a gravidade e o risco de morte pelo Covid-19. E a atividade física e práticas de autocuidado reduzem o estresse mental, a ansiedade e o risco de depressão. Então, tendo isso em conta, né, são informações que a Agita São Paulo nos traz, como que a gente vai ficar parado? Então, a ideia que o Dr. Vitor nos traz nesse período de quarentena e que a gente tentou pôr em prática era quarentena sim, sedentarismo não, né? Então, tivemos que usar criatividade, perseverança, paciência e um pouquinho de tecnologia para pôr o nosso programa aí para tentar funcionar neste período. Então, a gente fez uso das redes sociais e plataformas digitais a um princípio, né? Então, Facebook, Instagram, YouTube. Então, a gente fazia vídeo de atividade física, convidando a população a ser mais ativa. Nós tentávamos deixar recadinhos, fazia vídeos no YouTube e mandava esses vídeos com as atividades físicas nas redes sociais, tentando mandar essas informações, seja ativo, mesmo né, durante a pandemia, faça atividade física, sedentarismo sim, sedentarismo não, né? Quarentena sim. E tentamos reunir o maior número de pessoas participantes dos programas num grupo de WhatsApp, mandando esses recadinhos também pelo WhatsApp, até que resolvemos usar a plataforma Zoom para promover essas atividades supervisionadas, porque a gente estava pedindo para todo mundo ser ativo e não estava conseguindo saber se esse nosso grupo estava realmente sendo ativo, né? Então, nesse período de pandemia, nós escolhemos o yoga para tentar proporcionar uma prática
que além dos benefícios físicos de flexibilidade, consciência corporal, pudesse trazer também um pouco de um trabalho cognitivo, trazendo um pouco daqueles princípios do yoga, de vida simples, de contentamento, paz, para esse enfrentamento da pandemia, pensando no nosso grupo alvo, que no caso de Ribeirão Bonito é a terceira idade. Então, fizemos esse grupo e 3 vezes por semana nós nos reunimos através dessa plataforma, desse aplicativo, e conseguimos, então, promover saúde através da atividade física em tempos de pandemia com o uso da tecnologia. Tivemos uma grande dificuldade de fazer essa população usar esses aplicativos. Nós tivemos aí umas 3 semanas para ensinar essas senhoras à distância como mexer nos aplicativos. A nossa maioria nunca tinha visto esses aplicativos, 68,4% das senhoras que foram questionadas nunca tinham usado esses aplicativos antes. A grande maioria teve dificuldade para usar os aplicativos e conseguiram com muita paciência e elas perceberam benefícios relacionados à prática da atividade física nesse período de pandemia, mesmo à distância, com esse recurso online. E entre os benefícios percebidos, são os benefícios que a gente já conhece, que a atividade física nos promove, que é mais agilidade, menos dor no corpo, alegria, disposição, flexibilidade corporal, melhora da autoestima, diminuição das dores, melhora geral no sono, mobilidade, humor, disposição física. E em vez de eu ficar falando isso para vocês, eu trouxe rapidinho aqui elas. E assim a gente encerra a minha fala. E assim, eu queria passar um pouquinho a opinião delas, porque a gente fica muito no teórico, eu queria trazer a prática um pouquinho para vocês. E temos muitos desafios pela frente. Um grande desafio é essa retomada dos nossos atendimentos presenciais que foram interrompidos, então nós esperamos retomar os atendimentos presenciais passado esse período e acreditamos que a tecnologia seja uma realidade que veio para ficar, porque nós percebemos que muitas senhoras que não faziam parte das nossas atividades, porque elas não tinham como ir até o local onde as atividades eram desenvolvidas, ou muitas senhoras que tinham que ficar com os netos e não podiam sair de casa naqueles períodos, começaram a fazer parte das atividades online. Então, talvez nessa retomada nós tenhamos que pensar uma maneira de oferecer também essa tecnologia para que possamos fazer com que mais pessoas fiquem ativas e, dessa forma, transformar a realidade da saúde da população. E é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Acho que eu fiquei dentro do tempo, Júnior. Muito obrigado, Natália. Realmente fantástico. E uma das suas últimas frases
é realmente a tônica aqui do nosso Silafisques, levando a teoria à prática. Né? É isso que a gente busca aqui na nossa casa, no Silafisques. Na sequência, então, convidaria a fazer uso da palavra Andréa Salvador, do município de Peruíbe. Por favor, Andréa, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom sempre estar com vocês. Vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Tá abrindo em tela cheia. Perfeito. Então, vamos lá. Então, obrigada pelo convite. Meu nome é Andréa Salvador. Eu faço parte aqui da Prefeitura de Peruíbe e também leciono na Faculdade Peruíbe. E eu trouxe aqui alguns dados teóricos para vocês e práticos também, de alguns artigos científicos agora da atualidade, falando que realmente a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e o sedentarismo agravam muito a condição das pessoas que acabam adquirindo Covid e que tem uma preocupação aí mundial de como deixar as pessoas saudáveis, ter lazer e proporcionar condições de trabalho, né, para todas elas. O que está sendo muito dito durante todo o congresso, e a gente vem falando já, né, há muito tempo, dos benefícios da atividade física para idosos de uma maneira geral, e como a gente fazer isso agora em meio a toda essa pandemia. O que os estudos estão mostrando é que o tempo de tela está aumentando muito, né, então esse estudo feito aqui nos Estados Unidos com mais de 3.000 pessoas, o tempo de tela passou a ser quase mais do que 8 horas por dia, numa faixa etária aí de 18 a 24 anos. Um dado que eu achei interessante que eles falaram é que quem fazia atividade física nesse período do Covid, né, não alterou a pressão arterial, até ficou mais baixa, e quem não fazia atividade física, ela se manteve, mas apareceram muitos sintomas depressivos e de ansiedade. E a atividade física contribui, né, traz melhoras para isso. E aqui esse outro estudo na China também fala que caiu muito o nível de atividade física em idosos, em adultos jovens, e o tempo de tela também deles aumentou muito, de 20 a 30 anos. Outra informação que eu achei muito interessante para a gente poder discutir e falar aqui também é o aumento do estresse, ansiedade, depressão e insônia em profissionais da área da saúde. Isso está sendo mais elevado ainda em mulheres e profissionais que já estão na área há mais tempo. Esse artigo também sugeriu uma ajuda psicológica para esses profissionais e também cuidados em geral da saúde. Aqui esse outro estudo também europeu fala o quanto eles estão se sentindo desprotegidos com toda essa situação. Envolveu na Faculdade de Peruíbe alguns estudos voltados aí para o Covid, ansiedade e depressão. Um deles foi esse estudo aqui com profissionais da área da saúde, o quanto eles estão se sentindo deprimidos e com ansiedade e estresse. Então, vocês podem perceber aqui que o nível está muito alto, essa percepção deles. Por 2 questionários aqui, pelo IDAT de ansiedade e de estresse percebido, a gente pode ver aqui, ó, que a média é muito elevada de ansiedade. A gente pegou um recorte de algumas perguntas da escala de ansiedade, a gente consegue perceber aqui, ó, que tem uma percepção de cansaço muito alto, de feliz às vezes, né, ou quase nunca, aqui, e também muito deprimidos. E um dado que a gente coletou também deles é que 80% deles não fazia atividade física e também não iniciou agora, somente 2% não fazia e começou, e antes fazia e agora parou. Então, são dados que, sim, a gente também tem que olhar para esses profissionais de uma maneira diferenciada aí, né? E aí o desafio agora é a gente sabendo de todos esses benefícios da atividade física, como continuar motivando esses idosos, às vezes eles não têm esse recurso de internet, ou a gente precisa ensinar eles, ou eles nem têm esse recurso em casa, ou algumas classes sociais, esse tipo de recurso ainda não existe. E como manter por todo esse tempo? Porque o que a gente percebeu nos programas aqui é que no início estava todo mundo muito ansioso, querendo muito, então a gente criou várias estratégias que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas está tendo uma queda, uma baixa
né, porque a necessidade de voltar para essa prática presencial vem aumentando. Um outro dado que eu quero trazer também desse estudo é o quanto está aumentando as mortes por doenças cardiovasculares e pela inatividade. Esse estudo aqui eu achei interessante também porque ele fala dos exercícios domiciliares, mas ele coloca de uma maneira muito complexa para como a gente vai ensinar esse treino intervalado para os nossos idosos em casa, ou para os nossos alunos, né? A quantidade de repetição, de série, tempo de descanso, tudo. Então, é uma coisa que eu queria ver com vocês também, o quanto essa atividade em casa, ela não é monitorada e o quanto complexo ela pode se tornar para quem não fazia esse tipo de prática. Para quem já está acostumado, ainda é uma linguagem um pouco mais fácil, mas como passar essa informação também para quem ainda não pratica e está sentindo a necessidade de praticar. Muitos estudos estão falando da necessidade de políticas públicas de saúde e preparo dos profissionais para educar essa população no sentido de mudança de comportamento e mudança de hábito. E o que a gente sabe que é o mais difícil, né? Mudar hábito, mudar comportamento, o quanto isso é difícil. Esse outro estudo também fala de políticas de apoio à atividade física domiciliar, né, para os idosos, para manter a independência deles do estado mental, até porque houve aqui uma diminuição na participação em atividade física, mesmo sendo online, e como a gente pode passar de uma maneira mais simples e segura os exercícios para esses idosos, para eles se manterem ativos, mesmo no espaço limitado. Aqui um estudo da China, né, que fala do tempo que teve um aumento do sedentarismo, e que 80% das pessoas que antes praticavam atividade física baixa ou moderada passou a não fazer mais atividade, então um número extremamente alto, e também eles questionam estratégias de saúde pública para melhorar esses índices. E aqui eu vou entrar no programa Agita São Paulo, então, né, Peruíbe tem essa parceria desde 2016, a gente vem seguindo todos os protocolos e motivando e aumentando cada vez mais a nossa atividade, a nossa expansão dentro do município e nos municípios vizinhos. Tanto que esse ano a gente vai fazer o Dia Mundial da Atividade Física com os outros municípios juntos, né? A gente vai fazer um dia específico para toda a Baixada aqui, a gente não conseguiu fazer, a gente fez online mesmo. Mas quando a gente vai, né, finalmente voltar para esse tipo de atividade, a gente ainda não sabe, mas a gente não vê a hora de voltar para espaços abertos. Uma coisa que eu queria passar para vocês e que ajuda muito é o envolvimento dos dirigentes e das políticas públicas e da comunidade juntos, né? Então, mobilizar prefeitura, vereadores, quanto mais eles estiverem conscientes da necessidade dos programas de atividade física, mais fácil fica esse programa expandir e eles incentivarem e trazerem recursos para o próprio município para a gente ampliar isso. Então, aqui na nossa cidade, a gente antes do Covid, a gente já estava com alguns postos de saúde fazendo atividade física, ganhamos a Academia da Saúde, com enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, atividade física. Então, essa consciência e a valorização da atividade física ajudou bastante chegando nesses dirigentes. O envolvimento também nas escolas, das famílias, então a gente está conseguindo mesmo de maneira pontual alcançar algumas escolas, motivar os professores a manter essa atividade física mesmo que à distância. Aqui são alguns exemplos do que, né, a gente vem fazendo aqui no nosso município, então as pessoas fotografam fazendo atividade física, elas ligam na televisão, colocam as crianças também para fazer, os pais fazem junto, então o envolvimento de toda a família. Próximo. Teve uma necessidade também da gente criar panfletos, folders, material para mandar para redes sociais, mandar por mensagem dos benefícios da atividade física, os diferentes tipos de atividade física, como se alongar, se é melhor pilates, alongamentos, benefícios, dançar, né? A dança tem um caráter bem interessante aqui na cidade, as pessoas gostam muito de dançar, então a gente está utilizando bastante a dança. Usando recursos do próprio dia a dia, então a cadeira, a garrafinha de água, a vassoura, cabo de vassoura, né, para fazer as atividades.
a gente tentou, de todas as maneiras, envolver a pessoa em todos os recursos que a gente tinha. Pelo Zoom, né, por esses aplicativos, a gente não teve uma boa aderência, mas pelas transmissões ao vivo, sim. Então, tantas pessoas do nosso município quanto ao redor conseguiam assistir, outras que não tinham internet suficiente para assistir todos os dias, porque a gente teve um programa que a gente tinha atividade física todos os dias. Então, a gente fazia vídeos também, enviava vídeo todos os dias, para quem não podia assistir as lives, tinha os vídeos, canal no YouTube. Então, a gente criou toda uma gama aí de tecnologia para alcançar as pessoas de alguma maneira. Hoje, nós estamos retornando com a Academia da Saúde, com algumas atividades de maneira mais reduzida, mais ao ar livre. Então, mesmo com o uso de máscara, ainda é um pouco difícil, as pessoas ainda estão muito descondicionadas, algumas ainda estão com receio de voltar para as atividades, então a gente está montando todo um programa com uma mescla de manter as atividades online, o envio de conteúdo e as aulas práticas. A gente vai voltar para as aulas de dança, de ritmo, pilates, ginástica e os grupos de dor, porque aumentou muito o índice de dor, né? Porque elas já estavam ficando melhores, estabilizadas de problema de coluna, joelho, e retornou mesmo fazendo as atividades online, né? E aqui uma coisa que a gente está incrementando é expandir o nosso projeto, né? As atividades que a gente vem fazendo para os municípios ao redor. Então, começou tudo em Peruíbe, agora a gente já está pontuando isso em Itanhaém, já está criando um grupo, como eu leciono também na Faculdade de Peruíbe, a gente faz o treinamento dos estagiários para poder começar o trabalho nesses outros municípios, que agora, a partir do mês que vem, a gente já começa em Itanhaém, Itariri e Pedro de Toledo. Então, a gente está expandindo para a Baixada e para o Vale do Ribeiro. E aqui, um outro questionamento, né, para a gente poder discutir. Eu consigo envolver os estagiários e alguns profissionais da área da saúde para fazerem a prática de atividade física, uma vez que a gente faz no posto de saúde, mas a aderência dos profissionais não é tão grande assim, eles preferem ficar na parte de coleta de dados, de orientação, mas não a participação. Então, como que a gente pode também envolver os profissionais, uma vez que estamos todos ansiosos, depressivos e querendo mudanças? E aqui, o agradecimento, porque sem o Agita São Paulo a gente não ia conseguir alcançar tantas pessoas assim, capacitar tantas pessoas no nosso município e nos demais, para fazer todo esse trabalho que vem acontecendo já há mais de 3 anos aqui no nosso município com o apoio do Agita São Paulo. Muito obrigado, Andréia, pela brilhante explanação. Realmente mais uma demonstração da aplicação prática de todos os conceitos que a gente viu ao longo desses 3 dias aí, da importância da prática da atividade física. Agora convido o professor João Pedro da Silva Júnior, representando o programa Agita São Paulo, para fazer uso da palavra. Professor Júnior. Obrigado, Luiz. Bom, primeiro, muito boa tarde a todos. Eu também quero agradecer o convite feito pela casa para explicar ou atualizar a todos o que nós fizemos nesse momento desse Covid, o que nós já estamos intentando ou colocando em prática, o que nós vamos fazer ou temos de ideias de fazer nessa retomada do pós-Covid. Bom, primeiro, eu quero muito agradecer e lembrar a todos que o programa Agita São Paulo é um programa que é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Centro de Estudos Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, e que nós temos 2 comitês, né? Então, acho que por isso que é essa felicidade, né? Nós temos um comitê científico, tanto nacional como internacional, que nos capacitam, nos orientam, leem os nossos relatórios, dão sugestões. O programa é totalmente baseado em evidências científicas. Então, os salafistas têm essa possibilidade, graças aos seus parceiros, de colocar o conhecimento teórico vindo da academia na prática, como vocês puderam ver nas 2 últimas apresentações. E que nesse comitê executivo nós temos as organizações não governamentais e as governamentais, e o nosso público-alvo é o estudante, os trabalhadores e os idosos. Mais uma vez, vale ressaltar o pioneirismo do Dr. José da Silva Guedes, o meu orientador de mestrado, juntamente com o Dr. Vitor, que é um inspirador, né, de todo esse programa, e que ele só existe graças a uma diretoria que trabalha incansavelmente para que esse programa ocorra, mas que isso não é
na verdade, disseminado e propagado por nós, e sim pelos interlocutores, né, do Regional de Saúde, no qual a gente consegue realizar os nossos programas, que eram totalmente presenciais, aqui é o lançamento do Todo Passo Conta, nas ações dos mais de 478 municípios que são parceiros, né? Se a gente pegar o número atualizado hoje, já passamos de 5 centenas, que conseguem, né, adaptar, como Peruíbe, como foi Ribeirão Bonito, da gente conseguir adaptar as suas necessidades aos seus contextos, tanto regionais como tudo. Bom, tudo passa no Programa de São Paulo, nos últimos, pelo menos 5 anos, por um processo enorme, como entendendo que nós precisaríamos municipalizar o programa. E esse municipalizar o programa deu ao programa 67% a mais de cartas de parcerias assinadas. Então, esse programa passa a atender esses parceiros de maneira muito técnica. Então, eu ontem, tentando pensar numa linha de raciocínio do porquê nós somos tão assertivos na condução dos programas de atividade física para o Estado, eu voltei a uma capacitação que nós fizemos lá atrás, em 2011 e 2012, que realizamos, quando começamos a falar de atividade física, uma recomendação de uma atividade física espontânea, né, que se mexer em qualquer tempo do dia, de maneira leve e moderada, ela é possível, que a gente tinha que dar um chute de preguiça no sofá, e eu lembro que eu olhei para o Vitor e falava, Vitor, isso não vai dar certo. Ele, não, Júnior, nós vamos fazer a cada tantos minutos, tanto sentado, a cada tempo sentado a gente levanta e quebra. E eu falei, Vitor, bom, então vamos levar isso para a prática. Então nós fizemos um treinamento, e digo para vocês, quando a gente volta, são tantas coisas que acontecem no programa de São Paulo que é difícil, né? Nós já fizemos treinamento online. Eu estava olhando, né? Então, nós fomos até a Secretaria de Estado da Saúde e fizemos 3 programas, um para obesidade, câncer e para atividade física leve. Antes mesmo do lançamento do Todo Passo Conta, em 2018, a gente precisava colocar todos esses pensamentos teóricos numa prática. Então, a gente fez o 5º curso estadual de São Pedro em 2018 com 200 participantes. Dito isso, nós passamos, então, para o ano seguinte para 505 participantes para lançar essa ideia na prática de que eu não seria Todo Passo Conta. Eu acho que foi um momento ímpar no programa. Esse 6º curso ocorreu em julho de 2019, onde nós conseguimos capacitar, na teoria e na prática, todos esses mais de 500 parceiros do programa Agita São Paulo, e 500 parceiros pensando só em governamentais, em municípios. E neste treinamento, nós já estamos fazendo avaliações, né? Então nós já temos um piloto com alguns municípios do estado de São Paulo para a gente fazer, com alguns cruzamentos que a gente entenda que seja importante para um Agita um pouco melhor. Bom, chegando à pandemia, então, essas interlocutoras regionais de saúde nos solicitaram esse treinamento, que muitos desses dados são até utilizados para as 2 apresentações anteriores. Então, nós fizemos um treinamento personalizado para cada região dos 17 departamentos regionais de saúde, e esses departamentos regionais de saúde fazem parte do CRS, né, da Coordenação Regional de Saúde, e tivemos também já um encontro, visto que nós já estamos também em quase 2 coordenadorias, porque hoje estamos muito mais próximos de uma relação com o Centro de Controle de Doença de São Paulo, o CDD. Dito isso, todos os municípios do Programa de São Paulo foram sempre treinados, né, que nós estamos lidando com o fator de risco mais prevalente, com a segunda causa de morte, com dos fatores de risco o mais custoso. E aí nós tentamos capacitar, e aí tudo mudou, a reunião de colegiado, que é a reunião mais antiga da Secretaria de Estado da Saúde, de um programa, nós fizemos a nossa reunião mensal, ocorre sempre às primeiras terças-feiras do mês, ela é aberta, e a gente foi seguindo as diretrizes de diversas sociedades, do próprio American College, da própria OMS, né? E eu falava, gente, olha, fiquem tranquilos, vamos organizar os programas, visto que todas as instituições estão dizendo que a gente precisa fazer o que a gente aprendeu lá atrás. Aquela atividade física leve dada no treinamento lá atrás, e aí todos os treinamentos também são disponíveis, estão lá no www.portalagita.org.br, tem um botão lá chamado capacitações. Então todas as capacitações estão disponíveis,
fizemos esse treinamento com todo o pessoal e estamos tentando auxiliá-los para entender. A primeira coisa que a gente verificou é como acalmar os nossos agentes agitas. Então, o Vitor, junto com o Maurício, né, tem toda uma equipe que cuidam das nossas atualizações científicas, e a gente começou a orientar, olha, gente, se os índices de pandemia ainda não chegou aí, e aí é como o Gabardo falou, né, o estado de São Paulo é muito heterogêneo. Então, tem lugar que a gente estava no clímax da pandemia, do contágio do Covid-19, e outros que ainda não tinha chego. Né? Então, a gente foi orientados a explicar que todo mundo vai fazer atividade física, que tem que manter uma distância por causa da transmissão por perdigoto, que nós precisamos sempre andar um do lado do outro, não mais atrás um do outro, que nós temos uma distância quando eu vou caminhar, outra diferença é quando eu vou pedalar, e até outra quando eu vou fazer exercício mais rigoroso. Então, todos vocês que estão assistindo, nesse mesmo site, nós fizemos um draft para a Secretaria muito prático, né, um draft denominado esse tema, quarentena sem sedentarismo, não que foi, mas é aquilo que a gente já tem. E aí a gente está até que meio confortável, nós estamos somente trabalhando nesse evento, nesse manifesto pós-Covid, porque a gente já sabe que o coronavírus vai passar e o sedentarismo vai ficar. Então, eu falei, e o nosso posicionamento não é contra o isolamento social, mas eu lembro que o contágio, eu preciso ter um distanciamento que é físico. Fisicamente, eu tenho que estar numa sala diferente do Dr. Vitor, numa sala diferente do professor Luiz, né, e fazer um evento online que é para nos preservarmos, porque a gente não sabe quem está transmitindo nesse momento esse Covid-19. Mas o sedentarismo vai ficar. Então, a primeira coisa que nós fizemos é que o papel do médico da área da saúde é extremamente importante. Então, o Vitor fez um vídeo explicando os riscos e os benefícios da prática de atividade física para o Covid-19 e ele fez outro falando basicamente da importância da atividade física nesse tempo de pandemias. Os riscos e benefícios nós apresentamos tecnicamente para cada interlocutor, apresentamos quais seriam os riscos desse isolamento social se essa população tivesse passado por essa pandemia de maneira sedentária, e a gente trouxe todos esses papers apresentados e explicados na reunião, muitos deles separadamente, publicamos alguns, né? Então eu e o Vitor, junto com o Erivelto, fizemos um trabalho sobre estratégia para se manter ativo e fisicamente seguro dentro de casa. Lemos e atualizamos as crianças, então o que fazer com essas crianças e o que aconteceu com essas crianças durante esse tempo de pandemia e quais são os riscos para essas crianças, o papel do profissional de saúde, dos governantes. E eu trago aqui um que eu gostei muito, que era qual era o papel do psicólogo, né? O psicólogo, até por tratar de doenças mentais, precisou recorrer à atividade física para saber qual a estratégia para elaborar para que essas pessoas que já estavam passando por algum transtorno mental, ela pudesse se manter equilibrada durante essa pandemia e já se preocupando com as outras pessoas que vão ser acometidas, muito bem lembrado como Andréia, como raiva e hostilidade, depressão e ansiedade. Então, demos muito certo. Fizemos a nossa grande primeira campanha, que foi uma caminhada virtual, então nós realizamos, sim, o Dia Mundial da Atividade Física, colocamos o Dr. Vitor, sim, e tudo começou por ele, nós fizemos em casa, cada um na sua casa, e solicitamos que toda a rede pudesse mandar os seus vídeos. Nós recebemos mais de 250 vídeos, muito mais, tivemos mais de 12 mil ações lá em abril de 2020, com todas as idades, com todas as famílias, os mais visualizados, os menos visualizados, todo mundo ficou feliz de ver sua família no Portal Agita, o povo do Internacional também mandou vídeo, e é assim que a gente fez a primeira celebração. Os grupos que ainda poderiam, né, estavam trabalhando, isso aqui, gente, pasmem vocês, é uma linha de frente de Covid. E aí os próprios profissionais, né, como a população está isolada, estão tendo tempo para cuidar mais dos seus funcionários. E realizamos todo o calendário e fizemos o Agita Galera. Então, o Agita Galera ocorreu principalmente nas escolas, nas secretarias municipais de saúde, as municipalizadas e o Estado. Então, fizemos 2 aulas online, solicitamos que alguns professores nos apoiassem, o material foi enviado, higienizado, todo mundo mandou o seu vídeo e postou, e nós estamos agora terminando o Agita Idoso, né?
Então, o Agita Idoso, ele aconteceu, essas pessoas foram para a rua, eu ainda tenho mais 1 minuto, e esse aqui é o Agita Idoso. Pasmem vocês, o Agita Idoso ocorreu dia 25, e a gente estava tentando saber, todo mundo já está aqui preocupado, né? Falei, Rafael, se as pessoas mandarem os vídeos durante o simpósio, o nosso WhatsApp vai travar. Mas eles já começaram a mandar os vídeos, e isso aqui é uma dança. Uma dança com distanciamento social, então já que eu não posso encostar, os municípios estão sendo extremamente criativos, utilizando, na verdade, acho que nós aprendemos muito mais do que vocês. Eu acho que vocês tiram ideias e fazem acontecer de uma maneira tão assertiva. Eu acho que eu falo que é uma via de mão dupla, né? A gente aprende muito mais com vocês. Eu só tinha não tive tanto tempo, tanto que o envio dos vídeos do Agita Idoso vai só ocorrer no dia 5 de outubro, porque senão nossos sites travam, né? E a gente não conseguiria fazer o evento, que é o simpósio que eu estou falando, mas até que um dia a gente volte a ver esse sorriso, né? E de todas estarem juntas. Eu deixo aqui as nossas redes sociais e quero especialmente, particularmente agradecer. Eu vi hoje a doutora Sandra abrir essa sala falando que ela estava muito feliz que o maior legado dela estava aqui. Hoje eu estou com o meu sobrinho, que eu brinco que é o meu sobrinho filho, que hoje teve a oportunidade de conhecer um daqueles que eu mais admiro da vida e hoje faz parte ele fazendo parte da minha segunda família. Então, eu quero deixar aqui um abraço ao meu sobrinho João Vitor, que já está trabalhando no simpósio, porque já passou de tempo de trabalhar. Bom, eu tenho ainda não mais do que 30 segundos e deixo aqui a todos vocês que não são do estado de São Paulo, que busquem o portal Agita. Lembrando que nós temos o Agita Brasil, fazemos questão de atender outros estados. Se vocês querem assistir essas capacitações, participar da reunião de colegiado, vocês fiquem à vontade. Se vocês derem uma olhada lá no portal Agita, tem um botãozinho chamado Contato, e o programa Agita São Paulo, com essas experiências maravilhosas que vocês viram agora e as 2 anteriores, nós estamos à disposição ao Brasil e ao mundo de juntos construirmos todos juntos o protocolo seguro, mas que nós possamos ser ativos, saudáveis e felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Júnior. Realmente, a capilaridade do programa Agita São Paulo e a quantidade de eventos que foram realizados, né, além da situação do Covid, da pandemia, é realmente impressionante. Para essa discussão que vem acontecendo desde quinta-feira, nós fizemos um amplo convite à sociedade civil organizada brasileira, né, para que participasse dessa discussão, acompanhasse essa discussão e, sobretudo, nos ajudasse na disseminação desse documento que está sendo construído ao longo desses dias. Então, eu gostaria de fazer aqui a citação das associações que responderam à nossa convocação. A Associação Brasileira de Ginástica Laboral, a qual, inclusive, a sua presidente, Valquíria de Lima, nos acompanha nessa apresentação aqui. A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, através do seu presidente, do seu vice-presidente, da sua diretoria, também nos acompanha. A Associação Cristã de Moços, a ACM, também respondeu prontamente à nossa convocação. O Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de São Judas Tadeu, dos quais vários dos seus docentes estiveram participando desse evento, também está conosco. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, vereador Gilberto Natalini e o Conselho Regional de Educação Física, CREF 4 de São Paulo, né, cujo seu presidente não pôde estar conosco porque está em trânsito agora, teve um problema de voo, nos ligou do aeroporto, tentamos uma conexão, mas não foi possível por incompatibilidade aí de sistema, mas uma também está conosco. E o CONFEP, Conselho Federal de Educação Física, na pessoa do seu presidente, professor Jorge Steinhilber, também respondeu à nossa convocação. Então, vejam vocês que nós temos, né, uma ampla rede de instituições nacionais que estão alinhadas a nós nessa grande campanha de promoção de atividade física, apesar do Covid.
Agora, passo a palavra ao coordenador-geral do Programa Agita São Paulo e presidente desse congresso, Dr. Vitor Matsuda. Bom, eu fiquei extasiado com as apresentações e eu gostaria até de forma provocativa, como nós estamos todos tentando elaborar um manifesto de promoção de atividade física, eu vou deixar uma proposta no ar para ir, cada um de vocês que tiverem condições de ir tentando responder, possam participar. E a proposta é a seguinte: se vocês tivessem possibilidade de colocar um parágrafo no manifesto, qual parágrafo vocês colocariam? Bom, eu vou dar início. Boa pergunta. E ele não combinou, porque agora entendi porque ele não fala comigo desde as 9h pouco da manhã. Bom, eu vou falar da experiência que me é dada nesses últimos 7, 8 anos, né? Quando herdei, se é que eu posso falar que herdei alguma coisa do professor Douglas Roque Andrade, até porque é uma pessoa que sempre me auxilia. O que eu percebo, Vitor, é que se eu tivesse que colocar um parágrafo no manifesto tudo que vocês sabem de experiência e de achados científicos, testem na prática. Porque eu ainda vejo que a academia, né, não existe salafistas em todos os municípios, né? A gente não tem essa gama de prática. Mas eu sinto que falta-se a prática. Então, eu vou dar um exemplo claro. Como que esse vídeo de uma pessoa... Porque a dança, eu acho que é uma das atividades físicas, uma das diversas que temos, que parece que a população do estado e o brasileiro mais faz. Se eu não posso dançar com a Andréia, que está aqui do meu lado, ou com a menina de Ribeirão Bonito, se a gente não pode se encostar, eu acho que olha que simples, olha, a gente consegue colocar um bastão, e com o bastão a gente fazer os mesmos passos, e a Andréia estando lá e outro estando aqui. Então eu vou pegar um exemplo. Se vai colocar no manifesto que tudo que a academia nos der, e todo o manifesto falar dos benefícios mentais, biológicos, fisiológicos e sociais, que a gente pudesse ter uma implementação prática. Me ajuda aí, Andréia. Me ajuda aí, Ribeirão Bonito. A sua palavra. Posso dar uma sugestão? Eu estava aqui pensando que essa pandemia Covid-19 nos mostrou as reais dimensões da vida e das atividades que nós incluímos em nossa vida. Eu penso que é uma boa oportunidade agora nós reinserirmos a atividade física na vida de cada um com a importância que lhe é devida. Bom, muito obrigado, gostei, está inspirado, Zé Luiz. Reinserir a atividade física na vida de cada um com a importância que é devida. Se devida, foi legal. Muito bem. E agora, vamos lá. O Júnior, Zé Luiz já falaram. Quem vai falar? Natália, Andréia. Eu acho que tem que incentivar cada vez mais os nossos gestores para eles acreditarem no potencial da atividade física na promoção da saúde. Nós temos uma medicina ainda muito curativa, não tanto preventiva. Em tempos de Covid, isso fica muito mais evidente, que a nossa saúde está toda voltada para combater o vírus e isso está ficando deixado de lado. Então, assim, ainda precisamos incentivar esses gestores para olhar a promoção da saúde com mais cuidado. Muito bom, Natália. Excelente. Pegando a sua fala, vou lembrar que no manifesto, que já tem um rascunho, né, oficial, está na 4ª versão, tem uma frase lá que sintetiza um pouco do que você está falando, que é que nós não podemos mais manter em segredo esse remédio, né, que é um remédio que é o que mais funciona. Então,
nós não podemos mais manter em segredo esse remédio. E isso daí, Zé Luiz, é muito voltado para a área dos profissionais da saúde, né, especialmente para o médico, e parece que se esquece que nós temos um remédio muito poderoso, que só no Covid já é anti-inflamatório, melhora a imunologia, melhora a saúde mental. Então, pega as 3 coisas que mais tem o Covid causado. Então, nós temos aí que manter esse remédio, não pode ficar mais em segredo. Legal, Natália. E você, André? Bom, aqui na cidade a gente tem a vantagem de que temos médicos que têm essa visão diferenciada e médicos, às vezes, que vêm de fora, não só daqui. Práticas integrativas, o município incentiva bastante. Hoje a gente está montando uma rede grande nesse sentido também. Então, tanto a prática de atividade física quanto as práticas integradas. Mas também poder, da mesma maneira que o CELAFISCS e o Agita vem fazendo, capacitando cada vez mais os profissionais a coletar dados para mostrar para a população, né? Porque quanto mais esse número chega, então 15% de melhora cardiorrespiratória já ajuda no condicionamento físico. Então, assim, esses números também chegar para a população de uma maneira bem simples, para que eles olhem e falem assim, nossa, olha como eu melhorei minha capacidade física, olha, eu já consigo subir uma escada, eu já não sinto mais tanta dor. Então, mostrar isso para os nossos alunos, eu acho que isso também melhora bastante a aderência, o engajamento de todos eles nas práticas também. Bom, excelente, André. O nosso comitê editorial está assistindo vocês. Então, vocês sabem que tem um comitê que faz a editoria do manifesto. Eles estão assistindo e, com certeza, estão pontuando as suas sugestões e, eventualmente, poderão ser aproveitadas no documento final, que vai ser apresentado logo mais. Nós estamos a pouco mais de 2 horas da apresentação desse documento, que vai ser feita na solenidade de encerramento do simpósio, na palestra de encerramento do simpósio, que vai ser proferida pelo Dr. Antônio Carlos Bramante. Luiz, e você? Bem, eu já esperando que você me fizesse essa convocação, apesar que eu não apresentei, né? Mas eu diria aos demais que eu estou numa posição privilegiada, porque tive a oportunidade de acompanhar a maioria das palestras que foram aqui proferidas nesse evento, e tenho a condição de ser o secretário de luxo desse comitê e tenho acompanhado essas discussões. Então, eu enfatizaria sobremaneira a convocação da sociedade nos seus diversos setores, né? No setor governamental, no setor da iniciativa privada, no setor educacional, a responder ao chamamento da promoção da atividade física, né? Então, é uma oportunidade para repensarmos o modo de vida da nossa sociedade, e aí complemento inserindo aí a colocação do Dr. José Luiz do Amaral, né? Colocando a atividade física no cotidiano da nossa sociedade nos seus diversos setores. Então, a professora Valquíria Lima está aí, da ABGL, levaria ao setor empresarial, às empresas, a classe médica. Falo aqui em nome dos professores desse país, em qualquer segmento, a área escolar, estudantil. Então, todas essas áreas deveriam se comprometer a responder ao chamamento do manifesto e, efetivamente, inserir a prática da atividade física das suas diversas formas, respeitando, obviamente, a característica de cada instituição, de cada condição, situação, mas resgatarmos isso que é tão natural do ser humano, que é o movimento, que é a atividade física. Então, eu acho que isso é o grande chamamento social, né? Que as pessoas e que a sociedade respondesse a essa convocação, que estamos chamando de uma chamada urgente à ação para a promoção da atividade física. Eu acho que não tem muito que sair, que fugir disso. É isso, Vitor. Muito bom. Vamos aproveitar que a Valquíria está aí, né? Presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral,
E aí, Valquíria, você quer contribuir com uma frase para o nosso manifesto? Bom, eu agradeço, doutor Vitor, professor Luiz, sempre incluir o meu nome e a questão do local de trabalho. A Organização Mundial de Saúde, a pesquisa, todas as entidades sempre incluem o local de trabalho, já que boa parte de nossas vidas, né, iremos passar no nosso local de trabalho. Então é importante, é um local que reúne um grande número de pessoas no mesmo local, onde nós temos apoio não só social, mas também de comunicação, de mídia, do Departamento de Recursos Humanos, de toda uma área de comunicação. Então, realmente, o local de trabalho é local também de agitarmos a atividade física, mesmo nas áreas produtivas, cada vez mais com a tecnologia, caminhamos para posturas mais sedentárias. Então, as pausas para a prática de exercícios, as pausas para a educação em saúde, em qualquer ambiente, público e privado, são muito bem-vindos. Então, realmente, agitar no local de trabalho, conte com a BGL, conte comigo, né, que nós vamos apoiar todo esse manifesto. Olha, Valquíria, acho que vocês vão poder apoiar o manifesto, porque eu já li o manifesto e lá está o incentivo à prática de atividade física no local do trabalho. Que bacana. Não podíamos deixar, seria perdoável, né, não falar isso, mas quero te garantir que está. Tá? A não ser que o comitê, lá eu estou falando em nome de um comitê que é feito por 7 pessoas, eu não posso dizer adiantar, mas eu já vi que está. Está bem adiantado para sair agora. Muito bem. Então, nós queremos aproveitar que vocês estão todos aí. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, cada um, fica à vontade, né, Luiz? Você que é o coordenador, eu entrei aqui porque fiquei entusiasmado, né, de ouvir as colocações de vocês. Fico cada vez, né, José Luiz, olhar esse trabalho feito por esse pessoal aí de Peruíbe, Ribeirão Bonito. Quantos habitantes tem Ribeirão Bonito, Natália? 14 mil habitantes, aproximadamente. Quantos? 14 mil. 14 mil, tudo bem. Então é excelente, né? Excelente o que vocês fazem aí. Isso dá um ânimo, revigora o nosso ânimo em acreditar que aquelas, como foi falado aí por você também, né? A ideia de transmitir, e o Júnior enfatiza bastante, que a ideia do Agita do Salafistas é realmente traduzir teoria em prática. E vocês são, na prática, a prática dessa prática. Então, eu acho que fica muito bacana, porque de nada adianta a gente organizar um simpósio se esse simpósio não trouxer dividendos para a comunidade, para a sociedade. Então, a gente fica bem entusiasmado em perceber, né, Valquíria, que passou aqui nessa casa, que a gente está conseguindo levar o balcão. Quantos municípios aí, Júnior, nós temos assinado a carta? 537. Eu vou também fazer o uso da palavra, já que você quer que todo mundo deixe um recado. Todos que viram pesquisadores ou que são pesquisadores num país que é subdesenvolvido, que também tem questões sociais extremamente importantes, que nós possamos todos ter um compromisso. O Vitor, acho que eu me apaixonei pelos salafistas na pessoa do Dr. Vitor e da doutora Sandra, porque ele falou assim, não adianta você ter um doutorado, você ter um pós-doutorado, se você não ter um legado prático na comunidade e mudar a sua comunidade. Ele fala assim, você não precisa mudar um país e se viver só de ideias ou de ideologias, mas eu acho que todos aqui possamos pensar no nosso bairro, na nossa cidade, o que nós possamos fazer para melhorar as condições de saúde e de estilo de vida das suas populações. Eu quero muito agradecer a oportunidade. Antes que meu olho comece a encher d'água, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo programa, eu vivo o programa 24 horas por dia, todos os dias da semana, há mais de quase, não vou falar que eu vou fazer já 2 décadas, mas é o que eu falo para todo mundo. Eu, quando olho para o Dr. Guedes e para o Dr. Vitor, eu falo, mano, que hora do dia ou da noite eles inventaram essa loucura
de os dois falar assim que, olha, medicina não é só remédio e cirurgia, não é só isso, nós precisamos mudar hábitos. E aí a gente fica falando de hábito, é isso, um hábito, ele depende de um comportamento, ele depende de bons exemplos, e aí eu fico, Vitor, quando eu falo para o Vitor que chego de capacitações, chego de presidente por dentro e falo, Vitor, funciona. Olha, se você for ver, funciona. É mais cedo. É tipo 5 horas da manhã, porque às 8 não dá para ficar no sol. Mas funciona, Vitor. As pessoas pegam essas camisetas que eu fico assim, Vitor, agora não posso mais só 50 mil. Agora eu preciso de 150 mil camisetas. Você é louco? Você vai gastar o dinheiro, o recurso só com material educativo? Assim, porque aquela camiseta tem um símbolo para aquela senhora. Quando eu olho e peço a camiseta de Ribeirão Bonito, e peço a camiseta de Peruíbe, né, que vocês começam a fazer, e eu assim, aquela viseira, aquele selinho adaptado, eu acho que nós vamos sim passar pelo Covid, é o que tecnicamente a gente fala, né? É uma doença infecciosa, mudou as nossas vidas, mas eu falei para o Vitor, crise é oportunidade. Nunca se pensou e se falou tanto e se precisou tanto da área da promoção de saúde, e é o que eu falo, não é só promoção ou prevenção. Nós vamos, mais uma vez, tratar os danos do Covid-19 dando um exemplo de cidadania, voltando às práticas com uso de máscara, com distanciamento, porque é isso, as pessoas só querem se sentir valorizadas, que elas são importantes, viver em grupo agora. Ai, atividade física é só o melhor relacionamento social, era isso que eu via. Ai, você só sabe. Então, o que nós estamos passando hoje, o não poder ir à igreja, o não poder ir na padaria, é isso. E quando a gente falava, os povos não davam tanta atenção. Pronto, falei, tchau. Legal, nós temos aí mais 7 minutos, então, para que os demais pudessem fazer as suas despedidas, sua palavra final. Eu vou agradecer rapidinho a oportunidade de estar aqui e agradecer a oportunidade de fazer parte dessa família e dizer que o Agita ele vai bem mais longe do que o Dr. Vitor, acho que pensou no início. Ele chega na casa de cada um de nós, na casa das minhas senhorinhas, e ele transforma vidas. E ele vai ser a ferramenta para resgatar todo mundo nesse pós-pandemia. E é isso. Andréia? Muito obrigada sempre por todo esse programa, por toda essa ideia, por tudo que vocês vêm fazendo, porque acho que o Dr. Vitor também não tem ideia, né, do quanto ele alcança. Hoje aqui na faculdade eu tenho uma disciplina que chama Qualidade de Vida para os alunos de Educação Física e Saúde e População Geral e Enfermagem. E a base toda da disciplina é voltada em cima do programa Agita São Paulo. Então, hoje eu tenho aqui futuros profissionais de educação física e de enfermagem que estão se formando com uma visão diferenciada, graças a essa visão do Dr. Vitor que passa para a gente, eu consigo disseminar aí para mais outras pessoas e mais os idosos que conhecem todo o programa. Então, aqui, muito obrigada por você, pelo Dr. Guedes, de toda essa equipe que dá todo esse suporte para vocês. O Júnior, que está sempre com a gente, o Maurício e todos vocês. Muito obrigada. Só aceito esses comentários em nome de um time que começou lá atrás e que continua com a gente, tá bom? É o Celafis que tem trabalhado junto. Muito bom, acho que agora só sobrou você, Zé Luiz, você vai ter que falar. Eu vou começar com uma má notícia, mas espero terminar com uma boa notícia. Nós estamos, como o Gabardo muito bem disse, numa situação de um patamar, não é? Um patamar desconfortável, mas um patamar que indica um progresso. Isso, aliado a um pouco de otimismo, nos faz imaginar que logo, logo nós ultrapassaremos esta dificuldade atual. Porém, se nós olharmos um pouquinho a história, se nós prestarmos atenção na evolução da sociedade como um todo, nós vamos nos assegurar que haverá uma nova pandemia em muito pouco tempo. Teremos várias situações como essa, e isto representará um desafio à humanidade, pois que cada vez que isto acontecer, e sabemos que isto vai acontecer,
que isso não nos surpreenda mais. Nós não podemos mais nos deixar surpreender. E que nós estejamos preparados para poder enfrentar todas essas situações. O que nós estamos vivendo agora não pode ser de forma nenhuma esquecido. Nós temos que fazer lembrar disso e nos prepararmos. E talvez a melhor maneira de nós nos prepararmos para outras eventualidades como essa é nós promovermos saúde. E promover saúde passa obrigatoriamente por promover atividade física. Então, aqui nós temos um marco e nós não podemos ultrapassá-lo sem fazer um voto de jamais esquecermos dessa situação e de nos prepararmos para as próximas. Bom, gente, eu aprendi, lidando com cerimoniais de governo, até de presidência, que o último a falar é o presidente, né? Então, antes de eu passar a palavra para o Dr. Vitor Matsuda falar, eu gostaria de dar uma informação a todos vocês que se encontram aqui nessa sessão, na tela, e aqueles que nos ouvem. Eu citei algumas entidades no início, algumas entidades nacionais, mas eu gostaria de ressaltar que o Programa Agita São Paulo conseguiu reunir a maior constelação de instituições mundiais para apoiar e discutir esse programa. Estiveram conosco a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Sociedade Internacional de Educação Física e Ciências do Esporte, várias instituições, a RAFA, Rede de Atividade Física das Américas, o programa canadense Participation, um dos programas de maior êxito em promoção da atividade física no mundo, ou seja, o programa Agita São Paulo, obviamente, personalizado na pessoa do Dr. Vitor Matsuda, que é uma liderança internacional, conseguiu reunir todas essas instituições, somadas às instituições nacionais, para que a gente consiga produzir o melhor documento e deixar de legado à sociedade mundial algo concreto, a promoção de uma atividade física para um mundo pós-Covid com melhor qualidade de vida. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, de todos que nos ouvem, e faço de novo a convocação para agora o segundo passo, que é a disseminação disso, e contamos com todos vocês. Dr. Vitor? Bom, como todo mundo falou de falar que tem uma boa notícia aí, a boa notícia é que o professor Nelson Leme conseguiu contatar, ele conseguiu entrar. Infelizmente, nós estamos com 2 minutos para acabar o nosso horário. Então, Nelson, queria agradecer o seu esforço a todos e a um compromisso, hein? Vamos continuar agitando, gente, certo? Porque todo passo conta. Quarentena sim, sedentarismo não. Valeu. Obrigado. Muito obrigado.